Fala galera, tudo quem tá falando é o Fu e um dia eu vou ser mangaka. E hoje eu vou estar ensinando como desenhar o Eren, então tem interesse de conteúdo, de como desenhar as personagens de anime, mangá. Se inscreve no canal porque todo quarta-feira eu tô trazendo conteúdo diferente e vamos para o vídeo. Se inscreve no canal porque todo quarta-feira eu tô trazendo conteúdo novo e mesmo sem view nenhum eu tô trazendo conteúdo novo. Sinceramente, mesmo posso estar desmotivado pra caralho, assim, não dá pra, não vontade pra fazer nada, mas eu tô trazendo conteúdo aqui. Então se inscreve no canal pra me apoiar e vamos para o vídeo. Para estar começando, eu fiz ali a bola e a linha de centralização para sinalizar o desenho, não ficar torto o desenho. Fiz ali o queixo um pouco mais quadradão, mas um pouco mais arredondado nos cantos, já que esse desenho, na verdade, sei lá. Eu fiz ali o torso do personagem, do Eren, na verdade. Fiz ali alguns detalhes, logicamente, eu fiz um torso retão, mas depois fui colocando os detalhes para facilitar na hora de colocar os detalhes. O torso do personagem eu tive muita dificuldade de fazer. Não pelo torso em si, mas simplesmente pela proporção. Porque a proporção de um torso em relação à cabeça é de 3 cabeças. Ou seja, se o torso não tiver... Tava muito pequeno o torso e a cabeça também. Ou seja, eu diminui o torso, aumentei a cabeça, fui puxando um pouco mais pro lado o torso, diminuí. Fiz muitas coisas nesse torso, para centralizar, para deixar proporcional, não ficar esquisito. Diminuir mais um pouco, porque esse desenho foi um desenho que mais me deu trabalho, sem dúvida. Eu demorei, se eu não me engano, 8 horas para poder fazer, porque tinha o Eren e tinha o Titã dele. E eu fiz em camada separada o esboço para poder facilitar na hora de apagar. E simplesmente deu muito trabalho. Muito trabalho mesmo. Esse desenho foi o que mais deu trabalho. Sem dúvida, logicamente não ficou perfeito, porque, tipo, 8 horas de desenho não é brincadeira. Normalmente, quando faço muito tempo de desenho, acaba que o desenho sempre fica meio mais ou menos. Eu sempre gosto de detalhar, mesmo que a parte do corpo específico que eu estou detalhando vai ser apagado depois, tipo a orelha, esse tipo de detalhe, porque simplesmente na hora de detalhar, isso ajuda muito a alinhar o desenho. Tipo, se eu fazer a orelha do personagem, mesmo que eu vou apagar depois, dá pra poder perceber onde tá a orelha. Porque assim você tem uma noção mais ou menos onde vai ficar a orelha e as outras partes do corpo. Nesse Titã do Eren mesmo, eu fiz só a linha da orelha dele, já que a boa parte da orelha dele ia ser coberta pelo cabelo e a outra parte ia ficar pra fora do desenho mesmo. Comecei a fazer alguns detalhes ali do olho do Eren, a boca dele, eu não gostei tanto. Achei que ficou meio esquisito, sinceramente. Foi a parte que deu muito trabalho. Eu tentei ajeitar, mas não ficou tão bom. E a boca dele, eu acho que eu deveria ter aumentado um pouco mais o lado da boca dele, já que você pode perceber numa imagem de referência que vai estar passando aí, se eu não me esquecer de botar. A boca dele, dos lados, ambos os lados, é um pouco maior, um pouco mais para cima. Isso eu não fiz, eu coloquei um pouco mais pra cima, mas pode perceber que não fez tanta diferença, assim, foi meio esquisito de qualquer forma. Eu não gostei desse resultado, eu achei que o Titã do Eren foi a parte que ficou mais melhor em relação ao Eren em si, mas, tipo, em relação a tudo, tipo, a melhor coisa que eu fiz nesse desenho foi sem dúvida o olho do Titã, porque o resto ficou muito zoado. Eu acho que eu deveria ter apagado o efeito de novo, que eu normalmente eu faço, mas, tipo, ficou legal. O importante é que ficou legal, poderia ter ficado melhor, logicamente, mas e outra coisa que eu tenho que falar. Façam o Eren, se você estiver fazendo digital, o Eren e o Titã do Eren em outras camadas, em duas camadas, por exemplo. O Eren em uma camada e o Titã do Eren em outra camada, para poder facilitar na hora de apagar. Levem isso em consideração. Se você for fazer pela mão, eu aconselho que você faça os esboços geral e depois vai colocando os detalhes. Depois você faz o cabelo dele, já que o cabelo dele vai cobrir boa parte do Titã. Então deixa o cabelo por depois você faz o cabelo, faz o torso do personagem, a cabeça e depois vai fazendo os outros detalhes. O olho do Eren, eu achei que ficou muito grande, ficou muito desalinhado, não sei dizer porque ficou tão esquisito assim, esse desenho. A cara do Eren ficou muito esquisita, assim, sem dúvida disso. Ficou muito esquisita, assim, esquisita demais. E eu acredito que isso é por causa do olho e a boca, tudo. Na verdade, quando eu faço um desenho que fica zoado, eu não gosto de colocar a culpa em um detalhe. Eu acho que não encaixou geral. Nada encaixou nesse desenho, principalmente a parte ali daquela marca que o Eren tem na hora que se transforma em Titã. Eu até fiz algumas partes. Ficou legalzinho, velho. Sinceramente, acho que essa parte que eu coloquei
do Eren transformar em Titã, esses detalhes, ficou pior ainda. Eu não deveria ter feito, deveria ter apagado, deixar já que a imagem de referência que eu estava usando não tinha esse detalhe. Eu peguei de outra imagem de referência, normalmente eu pego várias imagens de referência e tento dar uma mesclada. Por exemplo, na imagem de referência que eu peguei fazer o Eren e o Titã, ele estava com o olho coberto, e eu fiz o Eren com os dois olhos sem estar coberto, e fui fazendo o cabelo dele. Aí eu fiz ali a linha de centralização, eu já peguei e fiz ali onde fica a linha ali do cabelo. Eu me esqueci o nome disso, se eu não me engano, é raiz do cabelo, onde fica mais ou menos a raiz. Já que o cabelo do Eren liso é bem mais fácil de saber onde começa e termina o cabelo dele. Aí fui fazendo os detalhes do cabelo, diminui o cabelo, puxei um pouco mais para baixo o Eren. E depois fui detalhando alguns outros detalhes. Logicamente não ficou perfeito, esse cabelo do Eren ficou muito esquisito. Tudo nesse desenho ficou esquisito. Eu sempre falo isso porque, tipo, sei lá. Aí fui detalhando alguns detalhes do Titã do Eren, puxei um pouco mais o queixo para baixo, fui ajeitando ali o queixo do personagem e mesclei tudo. Nessa parte eu mesclei tudo, botei tudo na mesma camada, peguei o que tinha que apagar e fui começando a fazer o cabelo do lado do personagem. Acabou que o peitoral do Eren, que foi uma coisa que eu gostei muito, acabou sendo coberta totalmente pelo Eren da parte de baixo, não transformado em Titã. Fui fazendo ali os raios do personagem. E para fazer o raio desse personagem, da transformação do Eren, eu usei um negócio que eu não costumo usar, que é um negócio de distorcer linha. Eu não sei exatamente como é o nome, mas tipo, distorce um pouco mais a linha e deixa um pouco mais arredondado. E essa parte do raio eu fiz em outra camada também. Fiz em outra camada, já que ela vai sobrepor a parte de cima. Então eu gosto de fazer em camadas diferentes, só para na hora de facilitar na hora de apagar. Aí eu apaguei e comecei a fazer a linhagem. A linhagem desse Eren não tem nada muito diferente. A única coisa que eu mudei em relação à imagem de referência foi o raio dele, que é um pouco mais grosso. Eu fiz se não me engano, 20 de espessura e 3 ou 4 em algumas outras partes do rosto do personagem. Dava pra perceber bastante a diferença. E uma coisa que eu acho interessante de se falar agora na hora do esboço é o bigode dele e o cavanhaque dele. Eu fiz com uma pastorinha reduzida, bastante reduzida, e usei o aerogrifo para poder esclarecer mais um pouco, apagar um pouco, não ficar tão forte a parte da barba dele. Logicamente, isso é um detalhe besta, mas tipo, é bom saber que usar o passagem reduzida para poder não ser tão forte, não ficar menos parecido com um alienacho normal. Sempre dá uma esclarecida um pouco mais, tanto nas partes do cabelo, ou na parte das linhas que ele tem, tipo, no olho dele. E sobre a pintura E sobre a pintura da pele do Eren, eu primeiro passei um tom base em todo o desenho do Eren, tanto na parte da pele do Eren quanto da pele do Titã. E depois fui fazendo. Na verdade, eu deixei esse tom da pele do Eren um pouco mais claro. Depois que eu passei o tom base, eu passei por cima, na camada de adicionar. Na camada de adicionar, não. Na camada de sobrepor. Na opção cortar, na verdade, eu sempre falo isso. Eu simplesmente passei um tom mais claro, para deixar a pele do Eren um pouco mais clara. Passei algumas partes do Eren. E sobre a pintura da pele, na imagem de referência, a pele dele tá na parte do Titã especificamente falando, tava bem mais escura do que normalmente fica nos desenhos. Eu mudei bastante. Eu tentei fazer vários tons e deixei muito escuro. Logicamente, na imagem de referência tava muito escuro, mas eu acabei deixando escuro demais mesmo. Depois que eu fiz, eu tentei mudar vários tons. Eu peguei na opção de fios para mudar a cor. Eu simplesmente alterei lá o tom, deixei um pouco mais claro, depois diminuí a opacidade da camada para poder ficar um pouco mais clara. Logicamente não ficou perfeito, mas ficou bem parecido com o que eu costumo fazer. Eu deveria ter feito do zero. Eu até apaguei e depois eu tentei refazer, mas não ficou tão bom. E aí depois eu voltei para o que eu tinha feito. E eu adicionei também um filtro de rachura nos olhos dele, no olho do Titã, no pescoço e um pouco no olho dele. Não dá pra perceber tanto assim no olho, mas sei lá. E sobre o olho do Eren, eu pintei de marrom, totalmente marrom, e o olho do Titã.
E o olho do Eren, eu utilizei a mesma coisa que eu utilizo para poder fazer, que eu ensinei em um vídeo de como fazer lente, vai estar aparecendo aí no card, que é mais ou menos fazer um olho meio realista, muito mais puxado para realismo mesmo, mas fica muito legal em mangá. Eu agora tô treinando esse tipo de olho para poder melhorar um pouco mais, logicamente não ficou perfeito. E na vez que eu ensinei tava ficando muito escuro. E dessa vez que eu fiz aqui no Era não ficou tão escuro assim, velho. Tipo, então eu tô melhorando bastante esse tipo de lente que eu tô tentando fazer. E sobre a parte ali do o cabelo do Eren, eu passei um tom base, logicamente foi um marrom. E depois passei um marrom, lógico, por cima, um pouco avermelhado, passei um tom mais escuro na ponta do cabelo, na raiz do cabelo, na parte de baixo. E na outra parte do meio eu passei branco para poder ser a luz do cabelo. Ficou muito claro, então eu usei o aerogrifo e tentei dar uma mesclada um pouco mais usando o tom básico que eu tinha passado antes. E sobre a roupa do Eren, a roupa do Eren foi bem de boa para fazer, eu fiz ali muita coisa maluca e não ficou tão bom. E só isso mesmo, velho. Tipo, o poder do Eren eu costumo fazer, velho. Eu acho que, não me engano, eu nem ensinei isso, velho. Eu fui ensinado isso em um vídeo passado com fazer degradê no Paint. Obrigado por ter assistido até aqui. Se inscreve no canal, compartilhe o vídeo e um abraço a longa distância e até a próxima. Fui!